Então, a luz existe, a positividade existe, somos um projeto vencedor e vamos começar a nossa aula de um certo modo, agora especificando algumas coisas, certo? Porque nós temos que entender qual é o problema de fundo e qual é a saída. Eu vou dar para vocês, depois que fizer uma abordagem inicial aqui, 4, 5 passos, que é a saída substancial que tira qualquer ser humano de boa vontade do túnel. Qualquer pessoa com angústia, depressão, ansiedade, agressividade, perda econômica, perda de saúde, qualquer pessoa em tempo que quer sair do túnel, a saída existe e eu vou dar os 4, 5 passos aqui. Óbvio que não vai ser essa fórmula que no dia seguinte você vai estar te curando, mas te dou a visão de como são as coisas, certo? Eu trabalho no mundo terapêutico, no mundo psíquico, num sentido muito específico e muito prático, certo? Então observem, qual é que é realmente, iniciando aqui, o mal obscuro que se esconde dentro do humano? Qual é que é o problema? Certo? O problema, gente, é que existe uma chamada, hoje evidenciada, concretizada, demonstrada, uma chamada esquizofrenia existencial. E vou explicar de um modo muito simples o que é isso aqui. O mal do ser humano está numa esquizofrenia existencial. O que significa? Significa que a minha natureza, eu sou de um modo, eu gosto, solicito, preciso, desejo, intenciono de um modo. E a minha consciência, o meu eu, é de um outro. Portanto, eu sou de um modo e existencialmente me comporto de um outro. Certo? E é preciso clarear isso aqui um minuto. Sou de um modo, eu sou natureza, eu sou o ser, eu sou vida, eu sou biologia, eu sou emocionalidade, eu sou realidade. Eu não sou um fantoche, eu não sou um feixe de meme, de estereótipo. Eu sou realidade, sou uma realidade como humano que quer certas coisas e não quer outras. Quer certos ambientes, quer certas pessoas, quer certos alimentos, quer certo descanso. Eu sou um real natural que precisa comportar-se de um certo modo. E existencialmente o meu eu se comporta de um outro. Certo? Nós tivemos uma prótese brutal, um implante brutal de infinitas coisas, onde as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas exigências não correspondem mais à natureza que eu sou. Esse é o fato de fundo. Portanto, observe, esquizofrenia significa dividido. O real está de um modo e os meus conceitos estão de outro. O meu eu verdadeiro, o meu em si, a minha alma está de um modo, está de um lado. Meus conceitos, meus valores, minha moral, minha ética, minha ideologia, minha religião está de um outro. Certo? E aí vocês observem uma questão. Não existe a possibilidade de nenhum ser vivo comportar-se fora da natureza que ele é. Não existe a possibilidade de uma planta sobreviver, ser frondosa, dar bom fruto, se ela não encontra a terra adequada, se ela não encontra as raízes na própria terra, se ela não encontra o ar adequado, se ela não encontra os nutrientes adequados. Não existe como. A planta não vive dividida. O animal não pode viver, fazer o seu ciclo vencedor, a sua tranquilidade, a sua beleza, a sua força, a sua garra, fora da natureza que ele é. E agora você entende? Quer dizer que o ser humano pode reinventar-se de mil e um modos, desconsiderando e desrespeitando o real, natural que ele é, e vai dar certo. E vai ser saudável. E vai ser seguro.
e vai ser ausência de medo, e vai ser feliz. Gente, isso é utopia. E a nossa comunidade humana está nessa esquizofrenia. Não falo do brasileiro, não falo falo do universo em geral. Então, a ciência ontopsicológica, que te dá a saída por inteiro, é a grande luz no final do túnel, evidenciou, discriminou, demonstrou e te entrega nas mãos a saída. Ou você retorna ao original que você é, às tuas motivações, às tuas vontades reais, ao teu ser verdadeiro, você vai terminar no beco, como todo mundo está indo para o beco. Não precisa ser um beco econômico, não é um beco de pobreza, mas qual é o sentido da vida que está tendo, certo? Portanto, observem que essa divisão, ser de um modo, comportar-se de um outro, exigir de um modo, escolher de um outro, ele gera realmente uma perda do contato da consciência com a minha essência. Ora, a perda do nexo, a perda do contato do meu real. A minha consciência passa a ser um filmado, violento, amplo, profundo, um filme ambulante, que não tem conexão com a realidade do meu íntimo, da minha vida, da minha biologia, se quisermos, das minhas emoções, do meu ser. Não tem conexão. E observem o que acontece. Dessa desconexão, dessa cisão, surgem todos os problemas. É como se o meu ser verdadeiro está abandonado, recebendo a água que ele não quer, o abraço que ele não quer, o passeio que ele não quer, o Natal que ele não quer, certo? A cama que ele não quer. O meu ser está abandonado porque uma consciência maluca me gerencia, me entrega, me dá aquilo que o meu íntimo não quer, certo? Então há essa desconexão. E qual é que é a consequência disso? A consequência disso é um ser humano em falência. Ainda que ele se sinta arrogante, orgulhoso de um modo, mas a doença, a angústia, a ansiedade, a perda econômica, a perda amorosa, a família que não funciona, certo? O temor, a insegurança, a perda do sentido. Então, não é fora de propósito observar as pessoas e estar no estado que elas estão. Repito, não sou um cara pessimista. Muito pelo contrário. Quem quiser a estrada, não é que eu me proponho a te pegar pela mão, mas eu te indico, certo? E veja mais uma consequência disso tudo aqui. E foi uma chamada que eu fiz quando eu coloquei o pôster no feed aqui do Instagram, que por consequência dessa divisão, está todo mundo perdido, numa falsa segurança, numa falsa presunção. Então nós temos, na verdade, decorrência desta cisão, dessa divisão, o ser humano que não se conhece, não sabe quem ele é, certo? O médico não se conhece, o psicólogo não se conhece, o psiquiatra não se conhece, o consultor não se conhece, certo? Qualquer pessoa, qualquer conselheiro da sua base de divisão, de inconsciência, ele vai aconselhar os outros. Que nós estamos numa roda viva maluca, gente. Certo? Se você achar que eu estou exagerando, parem e pensem um pouco. Tá? Então, a maioria esmagadora dos seres humanos não sabem quem eles são. Por causa dessa divisão. Que essa divisão implicou em me comportar conforme a minha mãe disse, conforme a religião disse, conforme a ideologia disse, conforme a jurisprudência disse, mas não conforme a minha natureza. Certo? Precisamos acordar.
levar a sério o que eu estou dizendo. É uma aula de pano de fundo essa aqui, que busca dar-te as coisas, fazer um questionamento crítico para começar a te mostrar que a realidade não é por aí. Aí, essa esquizofrenia existencial, de onde ela nasce e como é que ela se alimenta? Como é que ela se alimenta? Nasce lá do bojo familiar, de toda a educação, de toda a cultura, de toda a sociedade. Porque notem, é uma roda viva, é uma bola de neve. Qual é o político que sabe a verdade? A sua verdade. Qual é o juiz que sabe a verdade? A sua verdade. Qual é o psicanalista que sabe a sua verdade? Tem ou não tem critério para saber o que é autoconhecimento? Então nós temos, na verdade, uma cultura feita de literatura, de filmes, de vídeo, de internet, de ciência ou pseudociência, que não fala a verdade, que não é um corrimão da verdade. Nós temos uma sociedade que é, na verdade, uma panfletagem de mentiras. Ok? Então, a nossa divisão, a nossa base interna de uma superestrutura montada de meme, de memética, se alimenta no quê? Se alimenta de tudo isso. Por exemplo, temos uma medicina, que ela é indispensável e impensável não existir. Mas ela sabe as causas das doenças? Não. Diretamente digo que não. Ela sabe a causa fenomenológica, mas a causa em si. Nós temos um universo de suicídio desenfreado. Onde é que está a causa do suicídio? Nós temos um universo de depressões absurdas. E onde é que está a causa da depressão? Certo? Então nós temos psicologia, medicina, filosofias, montadas em cima de uma cultura milenar que perdeu de vista a verdade em si do humano. O problema é mais grave do que você pensa. E por isso que dá para fazer a pergunta, estamos indo na progressão de melhora ou estamos indo na piora? A comunidade humana está melhorando? Está evoluindo? Com toda a tecnologia, o recurso que tem, ou está regredindo? Respondo vocês, eu já sei. Certo? E eu disse para vocês que no meu viu antes, que existe uma luz fantástica no final do túnel. E que nem é difícil. E nos 5 passos que eu vou colocar em seguida, vocês vão começar a entender as coisas. Mas onde que se alimenta ainda substancialmente a nossa esquizofrenia existencial, a nossa divisão, onde a vida está de um lado e a minha consciência está de outro, sobretudo se alimenta da mídia, do complexo midiático, certo? Porque há muito tempo, há milênios, sabemos disso, quem tem a informação tem o poder. Uma informação continuada, uma mentira continuada se transforma numa verdade. A mídia, complexo de multimídias, complexo de emissoras, que por razões X ou Y, por interesses específicos, te massifica dia e noite com mentiras, porque o próprio jornalista não sabe a verdade, ele é mais um ser humano que eu estou descrevendo aqui. O dono da emissora é a mesma coisa. Estamos numa bola de neve que parece que não tem fim. Então, digamos, o consórcio de emissoras e da internet, certo? Que me alimenta minuto a minuto, em cima de uma coisa que não é real, certo? Não estou forçando a barra. Tenho plena consciência do que estou falando, certo? Então, o mundo é pilotado pela informação. O poder de uma guerra está quem tem mais informação. O poder do mundo econômico está quem tem mais comunicação informativa. O poder do mundo do voto
está em quem tem mais poder de informação. Certo? E nós, desavisadamente, dia e noite, quase bebemos uma informação sem questionar e sem critérios e sem verificar coisa nenhuma. São os fatos. Essa é uma realidade. E você vai me dizer então assim, então vamos parar de nos informar? Vou dar as alternativas em seguida, certo? Mas observe uma coisa. Se você tem uma informação unilateral, por exemplo, na época da Guerra Fria, Estados Unidos, aquele império contra a União Soviética, e eu me recordo bem de tantas coisas, e na Guerra Fria, de um poderio imperialista contra um outro, nós fomos informados por décadas do que era a União Soviética. E eu fui lá em 97 pela primeira vez, não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que tinha sido informado. Certo? Não tinha nada a ver. Tinha problema? Tinha problemas. Não tinha pobreza. Não tinha mendigo nas ruas. Não tinha nada. E uma informação por décadas, pilotada por um lado ideológico, leva bilhões de pessoas a formar a sua consciência, a formar o seu eu numa mentira, numa falsidade, certo? Então, este é um pouco o fato que nos complica. E aqui, claro que teria que ter muitos desdobramentos. E quando eu falar depois dos critérios, dos 5 passos, em seguidinho agora, você vai entender muitas coisas que estou falando agora sobre a medicina, sobre psicologia, sobre inúmeras variáveis aqui de consultorias e de conselheiros, ok? Quem quiser a saída, gente, a saída existe. Mas não é por esse caminho que estamos indo. Não é por esse caminho que a sociedade está sendo conduzida. Não é com essa cultura de mercado. A literatura uma vez era uma coisa séria. Literatura de livros, de tratados científicos, de filosóficos. Hoje é comércio. Em grande escala. Certo? Bom, se eu não sei discriminar uma notícia, uma informação, e eu já tenho um complexo interno de raiva, ou de agressividade, ou de medo, ou de vingança, e quando me toca a notícia, eu já entro em alvoroço. Então eu sou, na verdade, um programado, deste lado esquizo, um pré-fabricado que entra em sintonia com aquilo que eu já carrego dentro. Ok? Agora vamos aos passos que nos interessam. Qual é que é a estrada de saída desse ser humano caótico? Que nós podemos colocar um sorriso de Facebook no rosto. Nós podemos disfarçar e temos que achar um jeito. Mas se nós formos sérios, sabemos onde o sapato aperta. Sobretudo no andar da carruagem, ao passar das décadas, quando começa a branquear o cabelo ou alguma coisa diferente, você vai sentir o aperto de ser ou não ser, de estar fora do teu ser, de estar fora da rota da vida. Vai sentir. É melhor que você entre em crise antes. E se eu puder te colocar em crise, eu te coloco em crise. Então observem, a saída do real autoconhecimento, a saída de um ser humano que quer realmente não ser mais um de um lado memético. Primeira coisa a ser feita. Dentro desse primeiro ponto tem 2 alternativas. Primeiro, sobre esse universo de multimídia que eu falei, dei só umas passagens, certo? Você te disponha, por livre e espontânea vontade, por uma autoconvocação, a começar a ouvir os vários lados das mídias. Os vários lados da informação, da comunicação, da política, da jurisprudência. Escute os vários lados. E te convoque a fazer um trabalho de discriminar, se você consegue, com esses filtros entupidos,
que isso é certo, isso é errado. O isso é mais certo, isso está errado. Isso é falso, isso é verdadeiro. Então, como primeira alternativa desse primeiro ponto, que vocês dobram em dois, ou você começa a fazer um confronto de toda a informática que você recebe no Facebook, no Instagram, na internet, na televisão, na rádio, ou você começa a fazer um confronto indigesto também, porque tem coisa que você não quer ouvir, porque você já está de um lado, de uma religião, de uma filosofia, de uma política, de uma violência, e não quer ouvir o contraditório. Então, se você quiser alguma coisa, primeiro te coloque disponível a um confronto. Vê se você consegue, dentro dessa mídia maluca, que massifica absolutamente os seres humanos, certo? Se você consegue extrair um mínimo de verdade que seja funcional para a tua vida. Segundo ponto dentro disso aqui. Então, esse primeiro, confronto. O segundo, ou sai da mídia. Sai. Vai buscar o teu ser. Vai buscar o teu eu verdadeiro. Vai por outros caminhos que te dou em seguida. Sai. Porque se você tiver que ficar te envenenando, te deprimindo, discutindo, te alimentando de porcaria, que só cria violência interna, agressividade, depressão, raiva, ódio, então sai. Sai. Ah, mas estou desinformado. Mas que informação é essa? Mas que informação é essa? O absoluto da desinformação é a mídia. O absoluto da desinformação é 99% da mídia. Tá? Então, essa é a sociedade que nós vivemos. Então, faça um desses dois movimentos. Ou confronte tudo para ver se tu extrai alguma coisa que seja verdade, ou sai desse jogo. Agora, os 3 passos determinantes que vou te delinear agora, que essa nova ciência definiu e experimentou ao longo de décadas e funcionam 100%, são o seguinte. A minha consciência está bichada. O meu eu consciente está maluco. Está dividido do real. Mas o meu organismo não está dividido. O meu biológico não está dividido. O meu biológico, o meu fisiológico, o meu emocional verdadeiro, ele está junto com a minha alma. Está junto com o meu real. Ele é o real. Então, 1 milhão de fantasia, de informações, de imagem, de discurso, de narrativas, de propaganda, é vazio. Mas o meu organismo não é vazio. Então, qual é que é a primeira grande tarefa de retomar o conhecimento verdadeiro, de retomar a minha vida, de refazer a conexão? Comece a tomar o teu organismo como critério de medida. Te explico. Se você come alguma coisa errada, o estômago grita. Se você fica no lugar de odores inadequados, o teu real grita. Se você fica num certo ambiente X, vai te doer a cabeça. Ela grita. Se você ficar num ambiente Y, você perde a memória. Certo? Então, toda a linguagem do nosso orgânico, ela é positiva. A doença é uma linguagem. A dor é uma linguagem. Se você está doente, é porque você está pisando errado. Se você está angustiado, é porque está pisando errado. Né? Se come errado, não sei. Transa errado. Abraça errado. Passeia errado. O que tu faz de errado? Porque esse real que nós somos, dentro do organismo, do orgânico, existe a alma. Existe o ser. Certo? Existe o em si da vida. O corpo biológico é o invólucro da alma, é o instrumento da alma, é o critério da alma, certo? Então você tem que sair fora dessa parafernália midiática, sai desse teu filmado infinito macabro que tu tem na cabeça e começa a usar o teu organismo como critério de medida.
Se você prestar atenção, certo? Em todos os momentos que te dá uma variação do teu organismo leve, alguma coisa está errada, certo? Em cada ambiente que tu vai, pode doer a barriga, pode dar calafrio, pode dar dor de estômago, dor na bexiga, dor no útero, dor nos seios. E isso nós debitamos sempre, cabeçudamente, a um fato externo que, na maioria das vezes, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, observe que o organismo, a biologia, bios, certo? Sábio. O que é um sábio? Da sabedoria ao mal obscuro. É quem sabe a bios. Bios é a vida. Bios não é a biologia em si. Bios é a vida, é a célula, é orgânico, é o biológico. Então, o critério, por excelência, que a ciência ontopsicológica definiu como caminho de retorno à própria essência, é usar a linguagem do organismo, como o primeiro grande critério. Se você começar do simples, tu vai começar a dar conta que funciona 100%. Por exemplo, uma úlcera gástrica. Ela não começa por acaso. Não adianta você revirar esse pobre estômago, esse suco gástrico. Por que está desregulado? Porque existem relações próximas desreguladas. Porque existem relações que estão na tua mesa que estão desreguladas. Certo? Uma impotência sexual, por exemplo. Por que ela acontece? Seu organismo é perfeito. Porque existem correspondências erradas. Então, primeiro critério de saída para um real autoconhecimento, para você retomar a tua sabedoria, o sábio, para sair do mal obscuro, é começar a usar de um modo muito humilde, muito paciencioso, o critério do teu organismo. Ele jamais grita gratuitamente. Que observe o contrário. Se tudo está em conformidade, eu me alimento bem, eu transo bem, convivo com as pessoas certas, passeio de um modo certo, trabalho de modo certo, o meu organismo é leve, é saudável, é eufórico, é amigo, é sadio, não tem doença. Então parece que o discurso que estou fazendo ele é absurdo, ele é o mais simples que você possa imaginar. Porque se você der as condições a essa plantinha que você é, ao teu organismo, da água ao champanhe, da comida ao último passeio que tu faz, ele te responde com plena saúde, certo? Não existe doença se você não contrariar a tua natureza, se você refazer a conexão. Segundo critério, certo? Segundo critério, corta o meu pescoço se o que estou dizendo aqui não é verdade, tá? No primeiro teste, legal? Segundo critério, o critério da linguagem emocional. Não vamos falar de inteligência emocional simplesmente. A emoção é uma inteligência. Novamente, por que existe a raiva? Por que existe a agressividade? Por que existe a tristeza? Por que existe a angústia? Por que existe a insegurança? Bom, é porque as contas relacionais estão erradas. Desde a tua família, da tua infância, há coisa errada. Porque se você entra em impacto com um grupo sadio, com um afeto adequado, com um amado adequado, com a postura adequada, a emoção é eufórica. A emoção é saudável, a emoção é alegre. Então, se você entra em contato, te relaciona, metaboliza, interage, segundo o teu real interno, com o real externo adequado, não existe desequilíbrio emocional. É óbvio. A emoção não mente. A inteligência emocional não mente. Mas o mínimo de distonia de uma relação por uma semântica, por um olhar negativo, por um grupo, por um ambiente, a mínima distonia,
eu não me sinto bem. Me sinto angustiado, me sinto inseguro, me sinto com medo, me sinto triste, me sinto sobressaltado, me sinto apreensivo. Alarme emocional. Gente, nós somos dotados. Nós temos uma sabedoria inata. Como é que até hoje, disse o grande maestro, o professor Meneghetti, como é que não se deram conta de tomar esses critérios como verdades indiscutíveis? A emoção, se você limpar o teu mundo interno, certo? Que não é fácil. E te correlacionar ao externo de modo adequado, ela é o melhor critério que existe, certo? Então vamos tomar como critério, depois que saímos da parafernália midiática, depois que saímos daquele absurdo, certo? Onde eu sou dia após dia massificado, empacotado, vamos sair daquela parafernália e vamos entrar naquilo que é a linguagem, a inteligência, a sabedoria do meu organismo e a sabedoria das minhas emoções. Você tem gratuitamente isso. Se quer que te ajude, eu te ajudo. Certo? Mas eu disse, eu não estou aqui para dizer que você me compre um curso ou alguma coisa. Tem que dar uma informação. Se você conseguir fazer os testes que eu estou te propondo e desmentir o que estou falando, faça o que você quiser comigo, certo? Legal? Mas testa, repito. Terceiro critério infalível. As imagens mentais, os sonhos. Tá? Hoje existe uma ciência dos sonhos exaustiva. O sonho hoje, vamos dormir à noite e sonhamos. Existe uma decodificação dos sonhos matematicamente exata. Então vocês observem, se eu como alguma coisa errada, por meu hábito, por meu estereótipo, por agradar alguém, ou porque eu fiz penitência no jejum, agredi o meu organismo, eu vou ter um sonho absurdo. Mas porque eu agredi meu organismo, porque eu procedi errado, porque eu fiz uma escolha ideológica, uma escolha moralista, uma escolha estúpida. Se eu me relaciono com a pessoa errada, mas no mesmo estereótipo ela é certíssima, na minha religião ela é certíssima, mas o meu real em si diz, não, essa pessoa não me serve, não me sinto bem, não me faz bem, eu tenho sonhos absurdos. Se eu trabalho no lugar errado, a contragosto, eu tenho sonhos absurdos. Se eu tenho agressividade interna, que eu alimento todo dia na televisão que eu assisto, eu tenho sonhos absurdos. Mas se eu me comporto de um modo natural, com meus amigos, de um modo na proporção certa, com a atitude certa, com o amigo certa, eu tenho um sonho bom. Se eu tenho um sonho de estar tomando um vinho, um champanhe. Eu não tenho um sonho de estar junto com as formigas. Se eu tenho um trabalho que é da minha vocação, que eu gosto, e que eu me preparei, e que eu levo em frente com suor, eu tenho sonhos bons, sonho com a lavoura plantada, sonho com a semente crescendo. Então observe que as imagens mentais dos sonhos, a fantasia, elas são infalíveis, certo? Nós que não temos ainda a ciência exata para isso, porque da psicanálise para cá, ou antes da psicanálise, até algumas décadas atrás, tínhamos aproximações, tínhamos alguns pequenos resíduos de coisas que eram verdadeiras sobre o mundo das imagens. O Freud foi corrigido em 95% nos últimos tempos. Vocês não sabem disso, talvez, certo? Então, as imagens mentais são realmente o reflexo daquilo que está acontecendo no meu real, na minha vida, no meu organismo, nas minhas emoções, no meu elaborado. Então, esses três critérios, a linguagem do organismo integral, a linguagem das emoções de modo integral, a linguagem das imagens, são os três critérios que há décadas eu uso na psicoterapia de autenticação para que a pessoa aprenda a resolver-se. O que estou dizendo para vocês aqui
e tem gente que está me ouvindo aqui que sabe do que eu estou falando, porque eles já viveram isso comigo, certo? Você vai ter que aprender a usar esses 3 critérios. Porque o que é que certifica que é verdade? O que é que certifica que a comida é verdadeira? É o teu estômago, é o teu intestino, é a tua boa digestão, é o bom nutrimento que ele deu, é a ausência de diarreia, é a ausência de congestão, certo? A ausência de refluxo. O que que certifica que aquela bebida era verdadeira, era ótima para a tua essência, para o teu ser? O resultado, certo? Não deu dor de cabeça, não deu dor de estômago, me deixou alegre, me deixou feliz, fez a digestão, me fez bem. Ok? Então vocês observem que esses 3 critérios, você tem que aprendê-los. Não é tão simples como você pensa. Sabe por quê? Por 2 razões. Porque você tem dentro já uma superestrutura implantada, que ela filtra tudo de um modo falso. Porque eu via hoje um vídeo no Instagram. Você tem que aprender a filtrar as coisas. E eu me perguntei, com que filtro? Aí um amigo chega e te diz, um consultor chega e te diz, um psicólogo chega e te diz, aprenda a filtrar as coisas. E eu te retruco, com que filtro? Coisa que tu já tem? Ou então você vai refazer a conexão, sair da esquizofrenia existencial, volta para a tua realidade, volta para o teu organismo, e esse filtro é verdadeiro. Então o organismo é um filtro, as emoções é um filtro, as imagens são um filtro. Mas eu vou ter que aprender a lidar com isso. Notem que nas últimas 4, 5 décadas, o nascimento dessa nova ciência, a ontopsicologia, nasceu na Itália, dentro da São Tomás de Aquino, em Roma. Todas as pessoas que estudam com seriedade, que fazem uma prática, assim como eu estou dizendo, elas rompem o mal obscuro, elas crescem, elas são saudáveis, elas são felizes e elas vão em direção à luz. Tá? É um critério novo. É uma nova abordagem, uma nova metodologia, certo? Mas que usa como critério essa realidade que nós estamos falando aqui. Depois, no final, eu abro para algumas perguntas e vocês façam a pergunta novamente, porque agora eu não respondo, porque eu estou fazendo um raciocínio aqui, certo? E só para falar para vocês, então são 3 os critérios básicos, depois que tu sai fora desse universo de mentiras. Porque eu repito aqui uma coisa, o médico sabe a sua verdade em si? Não sabe. O psicólogo sabe? Não sabe. Se ele souber, 10. Se o médico souber, 10, porque daí ele te dá o medicamento que é necessário e te orienta como tu retomar a tua essência. O coach sabe, o amigo sabe, a tua amada sabe, a sua realidade em si, conhece. Veja bem, autoconhecimento, essa estrada das 3 vias que eu dei para vocês, é você saber o que você é. E não as próteses que te foi colocada, foi implantada. Saber o que você é. E o quarto critério, que é o certificado de tudo, são os resultados. Ponto. Se você usa os 3 critérios que eu te falei aqui, vai à escola deles, certo? Vai à escola. Vai aprender a linguagem do organismo, das emoções, das imagens. Inicialmente alguém te ajuda. E o resultado é que você vai ter saúde boa. Vai ter harmonia emocional, vai ter resultado econômico, vai ter satisfação de viver, vai ter autoestima, vai ter coragem, vai ter pegada. É o resultado integral. Você vai ser uma pessoa feliz. Porque o resultado de um organismo humano bem tratado, de uma unidade humana bem tratada, ele é eufórico, ele é vencedor. Ele não é um ser para a morte, ele é um ser para a vida. Certo? Então, o quarto critério é o que resulta daquilo que eu faço. Porque enquanto nós estivermos com a dor de barriga, dor de estômago, as doenças emocionais, orgânicas, econômicas, sociais, tudo que nós quisermos,
você está fora do jogo. Fora de um modo macro, fora de um modo micro, não sei. Mas está fora do jogo. Pode estar te alimentando de uma parafernália social, cultural, científica, ideológica, filosófica, religiosa, que te leva cada vez mais a reforçar a tua auto-mentira. Ó, aquele abraço para vocês e a gente se encontra logo ali na frente.